Vocês, mulheres que estão passando pela transição da menopausa e têm observado que nos exames de rotina o colesterol disparou, se grudem aqui que esse vídeo foi feito para vocês. Mas antes eu vou me apresentar, o meu nome é Júlia Azevedo e eu sou uma ginecologista apaixonada por esse universo de hormônios femininos e da transição da menopausa das mulheres. Se isso é um assunto que interessa para vocês, ativem os sininhos para sempre receber novidades desse canal. E se vocês têm amigas ou familiares que estão passando por essa fase e que sim precisam de orientação, como a grande maioria das mulheres, enviem para elas esse vídeo para que elas também possam seguir o canal e receber sempre novidades. Let's go! Agora, voltando ao assunto do vídeo. Eu sempre falo uma coisa para as pacientes no consultório. Homem, a gente vem infartar com 40 anos e isso é relativamente comum. Mulher não é. Mulher não infarta, não tem AVC antes da menopausa, salvo raríssimas exceções. Isso por quê? Porque o estrogênio, dentre as suas múltiplas funções, está a proteção dos vasos das mulheres, proteção contra o infarto, contra o AVC principalmente. No momento em que as mulheres perdem o seu estrogênio, elas param de produzir o seu estrogênio, o que acontece? Elas acabam se igualando aos homens. E isso vai acontecer por uma série de mecanismos. Geralmente a pressão tende a piorar nesse período da menopausa, a glicose, que também vinha bem, costuma disparar, elas começam a acumular mais gordura abdominal, a gordura visceral, e um outro mecanismo é o aumento do colesterol, a piora da dislipidemia. É muito comum eu ver no consultório pacientes que mantiveram seus hábitos de alimentação, de atividade física e que até então isso equilibrava e elas tinham bons exames. De repente vem a menopausa e muda a história. De repente aquilo que vinha bem piora muito. O que é o colesterol? O colesterol é uma molécula composta por gordura e por proteína. A gente diz que ela é uma lipoproteína, portanto. E ela serve para captar gorduras soltas que estejam na nossa corrente sanguínea. Vocês lembram daquele bonequinho do come-come? Então é mais ou menos isso. Ela vai comendo as moléculas de gordura e ela vai se enchendo de gordura. Por isso a gente vai ter, grosseiramente, dois tipos de colesterol. O colesterol LDL, Low Density Lipoprotein, que é aquele come-come gordão, sabe? Aquela molécula que tem a sua proteína, mas ela tá cheia de gordura. E a gente vai ter o High Density Lipoprotein, que é o HDL, que é aquele come-come que tá bem magrinho, pronto para comer toda a gordura que ele encontrar circulante. Então ele tem muito mais proteína e por isso ele tem uma densidade maior. O que a gente quer? A gente quer ter uma quantidade boa, uma quantidade mais alta do HDL, que então são essas moléculas circulantes que vão captar toda a gordura solta que estiver na nossa circulação, e uma pequena quantidade do LDL, que são aquelas moléculas que já estão completamente saturadas, cheias de gordura. O que a gente acaba observando com a menopausa? Os valores do HDL tendem a baixar e já o LDL e os triglicerídeos, que é um outro formato de gordura que a gente armazena também no nosso organismo, também tendem a subir. Então sobe o LDL, sobem os triglicerídeos e cai o HDL, que é o que a gente não quer que aconteça. E por que isso é uma preocupação? A dislipidemia, um mau metabolismo dos lipídios, é um dos grandes fatores de risco para doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte, tanto em homens quanto em mulheres no mundo inteiro. Portanto, a gente manter um colesterol bem equilibrado, com altos níveis do HDL e baixos níveis do LDL, é algo muito desejável. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, mudança de estilo de vida. Sempre falo, aquilo que até então se equilibrava em relação à quantidade de exercício, em relação à alimentação, pode ser que não se equilibre mais, e pode ser que a gente tenha que ficar mais rígido. Comer menos, comer melhor e se exercitar mais. O exercício, ele tem a função de transformar o LDL em HDL, então sim, a gente deve fazer exercício de forma regular, o ideal 4 ou mais vezes na semana. E medicações? As medicações mais usadas para a melhora do colesterol, para a melhora do perfil lipídico, são as chamadas estatinas, que hoje em dia têm sido tão discutidas, muito mais na mídia do que na literatura médica, mas isso é assunto para outro vídeo. Pois bem, as estatinas, elas vão ter a função de melhorar o perfil lipídico. E quando que a gente vai usar? Com qual valor de colesterol que sim a gente deve começar uma medicação para isso, que deve começar uma estatina? Na verdade, a indicação de início de estatinas vai ser pelo cálculo de risco cardiovascular. Então, é uma calculadora que foi feita e que isso a gente vai colocar dados dessa pessoa. Então, se é homem ou se é mulher, qual que é a idade, se tem história familiar, se já teve algum evento, o valor do colesterol, se é diabético, se é hipertenso. E essa calculadora vai estimar um risco de que essa pessoa tenha algum evento cardiovascular, então um infarto, um AVC, nos próximos 10 anos. E conforme o cálculo, deve-se sim iniciar a estatina ou não. E o que mais que a gente pode fazer? Mulheres que usam reposição hormonal, elas
tendem a ter um melhor perfil lipídico do que as mulheres que não são usuárias. E esse é um dos mecanismos que fazem com que a reposição hormonal seja um cardioprotetor quando iniciada dentro da janela de oportunidade, que é ou na perimenopausa ou até 10 anos da parada da menstruação. Além disso, alguns estudos mostram que dietas ricas em plantas e dietas ricas em fitoestrogênios podem ser boas para essas mulheres. Então, incluir bastante quantidades de vegetais, de frutas, de feijões, de semente de girassol, tudo isso pode ser muito benéfico para o perfil lipídico das mulheres. De qualquer forma, eu acho que a mensagem desse vídeo é a seguinte: aquilo que antes fechava, a conta que antes fechava, agora pode ser que não feche mais. E por isso é essencial melhorar os cuidados da saúde nesse período da perimenopausa e da menopausa. Por isso, comam melhor, comam mais vegetais e também se exercitem mais do que você se exercitava até então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aceito dicas de assuntos para os próximos vídeos para as próximas semanas. Beijos e até mais!